Fala aí galera, boa tarde, aqui quem vos fala é o Hélio Santana do canal Desmontando os Mitos. Antes de mais nada eu quero sempre agradecer aí, né, todos os inscritos do canal, obrigado mesmo pela participação de vocês, pelas curtidas de vocês aí, tá? E obrigado mesmo aos que compartilham esses conteúdos aqui. Valeu galera, muito obrigado mesmo. Bom, e é o seguinte gente, vamos em frente que atrás vem crente. Hoje, seguinte, eu vou falar de uma coisa aqui que eu vou mostrar o quão que essa religião, né, cara, essa mitologia toda aqui, né, todos esses textos aqui que a gente tem em mãos, o quão eles são desonestos, né, o quão eles são hipócritas, né, cara, é impressionante isso, né, e o quão que aquela nuvem que paira sobre os olhos das pessoas que elas têm fé nesses livros, né? Essa nuvem da fé não deixe que essas pessoas abram realmente seus olhos para a realidade, né? E elas vejam o tamanho da hipocrisia de todas essas narrações aqui, né? Porque é muito fácil você julgar algo. Ah, como é fácil você julgar. Mas você ser honesto ao ponto de você admitir. Realmente, tem muito problema aqui com essas narrativas. Isso é muito difícil, cara. Não é todo mundo, não, cara, que tem esse valor moral para admitir o quão é hipócrita, né? O quão é desonesta todas essas narrativas bíblicas aqui, tá bom? Para começar aqui, gente, eu gostaria de falar aqui sobre algo que está anexado no livro de João, aqui no capítulo 10. Primeiramente, eu quero ler com vocês aqui sobre o versículo 10 também, tá? João 10, versículo 10, tá? Olha o que está escrito aqui. O ladrão vem somente para roubar, presta atenção nisso, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, tá? Em outras versões bíblicas por aí, até porque, né, as versões que a gente tem da Bíblia, infelizmente, elas são um lixo, tá? Em muitas versões aí, vai apagar o termo ladrão e vai colocar o termo diabo ou satanás, tá? Então, em outras versões, o mesmo versículo 10 do capítulo 10 vai estar assim, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, ou o satanás veio somente, não, mas o contexto aqui não tem nada a ver com satanás algum, não tem nada a ver com diabo algum, tá? O contexto, na verdade, aqui diz realmente ladrão, tá? Eu gostaria até de mostrar para vocês, porque como eu uso material direto do hebraico para o português e direto do grego para o português, tá? Eu gostaria até de dividir com vocês aqui, para vocês não pensarem que eu estou inventando. Não, eu gosto de provar tudo. Comigo não tem esse papo de inventar nada não, galera. Ó, eu até frisei aqui em verde aqui, ó. Tá? Tomara que vocês consigam ver aí, ó. O ladrão, tá? Direto do grego para o português aí, tá bom, galera? Então, o seguinte, eu vou dar continuidade aqui no texto, tá? E vou deixar provado aqui, porque o próprio contexto, tá? Porque não adianta também você pegar um versículo isolado. Quem pega versículo isolado aqui, justamente, são as pessoas desonestas. E eu vou provar aqui, nesse mesmo vídeo, o quão esses cristãos aqui do passado foram desonestos na tentativa de pegarem passagens isoladas para querer colocar força aqui dentro do Novo Testamento. Eles iam lá, observe bem comigo, já existia o Velho Testamento, já existia um livro que estava lá profetizando a vida de um Messias, tá? O que os pais da igreja aqui fizeram foi muito fácil. Vamos criar então um novo livro. Já que esse Messias não vai vir nunca, porque, cara, por favor, não vem falar para mim que vocês acreditam que os pais da igreja acreditavam no que eles estavam falando. Por favor, cara, isso aqui é um comércio, tá bom? Então vamos abrir a mente um pouquinho aí, tá? Como os pais da igreja católica primitiva sabiam, né, que na verdade o Velho Testamento não passava de um mito, tá? Como eles sabiam disso, e eles sabiam de fato que nenhum Messias jamais iria vir, o que eles fizeram?
vamos criar então um Messias para a gente aqui, vamos falar que esse Messias é o Messias que estava profetizado no Velho Testamento. Pô, mas como a gente vai fazer isso? Fácil. Vamos ver lá o que o Velho Testamento falava sobre um tal de Messias e vamos colocar aqui uma historinha falando que esse Messias está acontecendo agora, está vindo agora. Então a gente vai ler o Velho Testamento, vai mais ou menos ali saber o que predizia lá do Velho Testamento e vamos colocar aqui. Podem reparar que isso que eu estou falando é tão verdade que a maioria das passagens que eles pegam aqui, eles ainda colocavam assim embaixo, ó, e isso aconteceu para provar que o que estava relatado no Velho Testamento está acontecendo agora no Novo Testamento. Olha a cachorrada, tá? E eu vou deixar isso provado aqui também nesse vídeo, porque comigo é o seguinte, é só a verdade. Então vamos lá, ó, eu vou provar aqui que dentro do contexto aqui, do capítulo 10, aqui nada tem a ver com diabo e satanás algum. Vamos começar a ler lá do versículo 1 para a gente poder entender aqui, tá? João 10, versículo 1. Em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador, tá vendo? Aqui não está falando de satanás nenhum, diabo algum. O texto está toda hora falando aqui do ladrão, tá? Se vocês também forem lá no versículo 5 do capítulo 10 ainda de João, está escrito o seguinte, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o estranho aqui é o ladrão, tá? Jesus aqui, o suposto Jesus aqui, né? O suposto João aqui, que está querendo colocar palavras na boca de um tal de Jesus, está falando aqui, né? Aí no versículo 7 vai falar o seguinte, ó. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então você que vê todo o contexto aqui está falando sobre ladrão, tá? Só que aí muitas edições, bem no versículo 10, onde todo o contexto aqui está falando sobre ladrão, né? Bem no versículo 10 eles querem mudar, eles tiram o termo ladrão e colocam o diabo ou satanás, ou seja, olha só, ó, e detalhe, essas pessoas não fazem isso porque elas não sabem o que realmente significa aquele termo. Não, elas sabem, elas fazem isso na canalice mesmo, tá? É a desonestidade pura, tá bom? Por isso que a porcaria dessas traduções das Bíblias que a gente tem hoje são realmente uma porcaria, pela desonestidade, tá? Não é pela ingenuidade do tradutor, não, é pela desonestidade mesmo, tá, galera? Agora vejam só que hipocrisia. Por que eu estou comentando sobre isso, né? Olha só, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas quem pode ser esse ladrão, se você for ver todo o contexto bíblico? Esse ladrão aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Yahvé, isso mesmo. Yahvé, o Deus aqui da mitologia judaica, é então esse ladrão, porque ele veio sempre para o quê? Para destruir, né? Que nem diz aqui o próprio versículo aqui, né? Ele vem para destruir, matar e roubar. Sim, roubar. E eu vou provar dentro da própria Bíblia aqui. Deus ordenando um povo roubar outro povo, tá ok? Se vocês abrirem suas Bíblias aí, no livro de Isaías, capítulo 10 também, olha só que coincidência, hein? A gente tem o João 10 lá, e a gente tem aqui agora o capítulo 10 de Isaías, né? Por favor, leiam o versículo 5 aí, galera, comigo, tá bom? Para vocês não acharem que eu estou inventando, criando. Não, o Hélio só diz o que a própria Bíblia afirma categoricamente, tá? Vamos fazer uma leitura então comigo aí, tá bom? Convido vocês aí. Versículo 5 do capítulo 10 de Isaías, galera. O Senhor disse, ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar. Observem bem essa palavra, hein? O rei da Síria aqui é apenas o bastão que o próprio Yahvé usa para castigar aqui as pessoas aqui, tá? O Senhor disse, ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Estou muito puto. Então eu vou usar o rei da Síria para castigar esse povo com o qual estou muito fodido da vida. É isso que Deus está falando aqui na Bíblia para vocês, galera. Eu estou mandando, olha só, o próprio Deus aqui está mandando aqui, tá? No rei da Síria, tá? Então, tipo assim, não é o rei da Síria que está fazendo algo porque ele quer, não, é o próprio Deus mandando, tá bom, galera? Se atentem nisso, ó, versículo 6. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado, fudido da vida. Estou ordenando que leve embora
tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Olha só. Então você vê aqui um Deus mandando um povo levar embora tudo que é desse povo. Galera, o que vocês acham se chegar uma pessoa, entrar na sua casa e levar simplesmente embora tudo que é seu? É roubo? É óbvio que é roubo, galera. Aí alguém vai querer falar assim, não, Hélio, tu tá inventando essas histórias. Não, por isso que eu estou deixando capítulo e versículo. Se alguém de repente disser para mim, Hélio, mas aí levando não quer dizer bem roubo. Não, sério, por favor, cara, a hipocrisia de vocês agora aí subiu aos céus, hein? Olha só, então, é o seguinte, eu vou deixar então aqui o mesmo capítulo 10, tá? Com o mesmo versículo 5 e 6 aqui, em outras traduções. Vocês podem conferir na Almeida Corrigida e Fiel. Lá vai estar dessa maneira aqui, galera. Ó. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo. Isso aqui está na Bíblia Corrigida e Fiel. Almeida Corrigida e Fiel. Vou repetir de novo. Almeida Corrigida e Fiel. Isaías 10, versículo 5, 6. Lhe darei ordem. Tá? O Deus aqui dando ordem, tá? Para a Síria, para que o povo da Assíria roube a presa e tome o despojo, tá ok? Querem conferir também na Bíblia de Jerusalém, já que muitos acham que é uma das Bíblias, né? De umas traduções mais fidedignas? Então vamos lá. Bíblia de Jerusalém, Isaías 10, versículo 5, 6, tá ok? Já vai contar o seguinte: lhe dei ordem para que o saqueasse e o despojasse. Olha só que beleza, rapaz. Aí a gente vai aqui ver, né, o que quer dizer saquear, o que quer dizer despojar, né? Olha só. Saquear, né? Apossar-se com violência. Então você tem um Deus ordenando um povo apossar das coisas de outros povos com violência, com extrema violência, tá? Significa também apoderar-se ilicitamente, roubar, é isso aí, saquear quer dizer isso daí. A gente também aqui vai saber o que é despojar, olha só o que é despojar aqui, galera, roubar, saquear, tem até exemplos para isso aqui, ó. Exemplo, o ladrão despojou-se de suas joias em plena rua, ou seja, o ladrão roubou suas joias em plena rua. Então a gente tem aqui, né, rapaz, olha só, né, na Almeida Corrigida e Fiel, Deus dando ordem para o rei da Assíria para que roube a presa de outros povos. Olha só, rapaz. E as pessoas ainda vêm me dizer que se a gente não crer nesse Deus aqui, a nossa moral, então, é uma moral subjetiva. Cara, o que essa raça pensa? Que moral objetiva? Porque veja bem, caso tal deusinho aqui existisse, a Bíblia afirma categoricamente que esse deusinho aqui, ele é imutável, ele não muda, nem varia. Vocês estão entendendo? Caso tal deusinho existisse, até hoje, o que ele pensava outrora, ele pensa até hoje sobre isso, porque a moralidade dele, ela é imutável também, porque esse Deus é imutável. Então, se para esse Deus é moral um povo roubar as coisas de outro povo, caso tal deusinho existisse, hoje em dia, esse tal Deus teria a concepção que roubar é moral. Por incrível que pareça, cara. A doença da fé, por isso que eu falo, cara, a fé, cara, ela é uma doença mental. A fé é uma doença psíquica, que ela faz com que o leitor que está afetado com essa doença psíquica leia tudo isso que está escrito e ele não acorda para a realidade. Ele não pensa, sabe? O doente mental aqui, o fanático religioso, ele não pensa, ele simplesmente lê. Parece que ele deixa para lá tudo que está lendo, ele não faz questão do que ele está lendo, simplesmente ele lê. E como ele já está ali, né? Ele já está adestrado a temer esse Deus. Porque é o seguinte, não vem falar que as pessoas amam esse Deus. Não. Isso é mentira. As pessoas não amam esse Deus aqui. As pessoas temem esse Deus.
Porque a Bíblia relata esse Deus aqui como um ser violentíssimo, né? E ele usa de requintes de crueldades aqui para matar. Pô, ele, segundo as narrativas bíblicas aqui, né? O próprio Davi, quando engravidou lá Betsabá, né? Em vez de esse Deus aqui, né? Ir contra Davi, não, ele ainda perdoa Davi e mata o filho dessa relação. Ou seja, Davi engravida Betsabá, né? E o que esse Deus faz aqui? Ele vai lá e mata a criança, uma criança de apenas 7 dias. E isso, para tal Deus, é moral. Porque para a moralidade desse Deus aqui, esse Deus é imutável. Ou seja, então para ele a moral objetiva é matar sim os filhos por causa do pecado dos pais. Né? Então, se esse Deus existisse até hoje, ele não seria contra o aborto, igual muitos cristãos gostam de falar, né? Ah, porque Deus é contra o aborto. Não, pelo menos a Bíblia não relata isso. Do contrário, esse Deus está matando diversas vezes aqui crianças inocentes, tá bom? Então, não vem com esse papo furado, não vem com essa historinha pro meu lado que não cola mais. Galera, eu tô falando isso para cristãos, né? Porque eu sei que pessoas inteligentes já sabem que isso aqui não passa de uma mitologia, mas há idiotas ainda no mundo, infelizmente, que acham que esse Deus aqui existe até hoje, né? E que esse Deus está lá vigiando eles 24 horas, inclusive quando eles vão ao banheiro, defecar, urinar, ou então quando estão em seus quartos transando com suas esposas, está lá Deus de braço cruzado olhando, sei lá, de repente fazendo o quê? Um voyeur, né? Sei lá, mas enfim, as pessoas acreditam na existência desse Deus. É engraçado? É engraçado, mas existe. Né? É engraçado e perigoso também, porque as pessoas que acreditam nesse Deus aqui, elas são totalmente intolerantes, né? Elas são homofóbicas, né? Então é perigoso também uma sociedade deixar que essas pessoas cheguem no poder e façam leis baseadas em cima desse livro, né? Olha o quão perigoso é isso, tá? Então aqui, só para terminar aqui a leitura com vocês, né? Olha só, eu vou fazer toda a leitura para você ver se tem cabimento uma coisa dessa aqui, tá ok? Então eu vou ler todo o contexto aqui do capítulo 10 aqui, tá bom, galera? Então o Senhor disse, ai do rei da Síria, né? Ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou fudido da vida, que estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, né? Um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo que é deles, né? Que roube tudo que é deles. E que os pise como se fossem as lamas das ruas, né? Mas o rei da Assíria quer mais do que isso. Ele tem seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Olha só, que deusinho mais hipócrita, né, cara? Agora ele está falando que é o seguinte, o mesmo rei que ele vai usar, que é o rei da Síria, né, para castigar esse povo que ele quer castigar tanto, ele agora já está discriminando esse mesmo rei aqui. Ele está falando aqui, ó, ele só pensa em conquistar muitas nações. Olha, mas quem é tu, Deus, para falar isso dele, né? Quem é? Eu estou falando quem é tu, Deus, eu estou me referindo ao personagem fictício elaborado dentro das narrativas bíblicas, né? Cara, esse Deus aqui narrado é bem pior do que esse rei aqui da Síria. Então, quem é ele? Seria um hipócrita, né? Se estivesse falando isso, né? Ele tem seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Mas olha só, segundo a própria Bíblia aqui, as pessoas podem até ter seus planos, né? Mas é o próprio Deus que vai decidir aqui como que vai ser o final. Não estão acreditando? Então, por favor, abram suas Bíblias aí, tá? Provérbios, capítulo 16, bem no primeiro versículo de Provérbios 16. Olha o que temos aqui. Ó. As pessoas podem até fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Vocês estão entendendo? Então, mesmo aqui, né, que esse suposto rei da Síria aqui, né, tivesse realmente aqui, né, seus próprios planos, tudo isso que ele está fazendo aqui, ele só está fazendo porque tem o aval desse Deus aqui. Então, olha só que hipocrisia. Sério, porque o próprio versículo está fazendo aqui, ó. Provérbios 16, galera. As pessoas podem até fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Vocês estão entendendo? Então, aqui, todo o contexto aqui de Isaías 10 aqui, é o próprio Deus que está dando a sua última palavra. Olha só, o Senhor disse, ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Ou seja, o próprio Deus aqui está criticando a atitude de um cara, só que é ele mesmo que está usando esse cara aqui como bastão. Vocês estão entendendo? Como vara. Bastão aqui quer dizer vara. Está usando como vara
para castigar o povo que ele está irado. Olha a hipocrisia que é isso, galera. Então, continuando aqui, né, ele diz, né, o rei da Síria, como se estivesse falando aqui, né, todos os meus comandantes são reis, tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemes, Amate e Arpade, e também conquistarei Samaria e Damasco. Tá? Já derrotei reinos pagãos onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Tá? Agora no versículo 12, olha o que nós temos aqui. Ó. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejado fazer, é Deus que está planejando tudo isso daqui. No Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Olha só então a hipocrisia. Esse próprio Deus pega o rei da Síria para castigar os povos, tá? E depois vai castigar o rei da Síria, pelo rei da Síria está castigando os povos. Mas espera aí, o próprio versículo está falando que é o próprio Deus que está ordenando que o rei da Síria faça isso. Podem ler todo o contexto. Tem algum sentido isso? Um Deus ordena o rei da Assíria castigar um povo, e depois esse mesmo Deus vai castigar o rei da Assíria pelo rei da Assíria estar obedecendo ele mesmo. Ou seja, você me dá uma ordem, eu vou lá, cumpro com a sua ordem, e depois você quer me castigar pelo fato de eu ter obedecido a sua ordem. Tem alguma lógica isso? Isso aqui é livro para maluco, gente. Isso aqui é livro para doido. E continuando aqui, ó. Aí ele continua, fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha própria sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas, como se fosse um touro. Eu pisei os seus moradores, né? Aqui é como se fosse aqui o rei da Síria falando, tá bom? E Deus está muito puto com ele, porque é como se ele quisesse se gabar pelo que ele está fazendo aqui, né? Só que aí, agora é como se Deus aqui tivesse perguntado, né? Mas espera aí, tu fez todos esses males mesmo? Aí vão lá no versículo 15, olha o que está escrito, olha a bomba aí chegando, ó. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Olha aqui, então Deus está falando aqui, ó, porra, é eu que dou ordem aqui pro rei da Assíria, né? Sair matando geral, sair roubando geral, e depois ele vem pensar que é ele que tá fazendo tudo isso. Não, não é ele não. Ele só tá fazendo isso porque é eu que tô mandando. Aí Deus ainda tá tentando fazer uma pergunta aqui, ó. Mas será que o machado pensa que é mais importante que o homem que o usa? Deus ainda tá falando, porra, é eu que tô mandando o rei da Síria fazer isso. Por que ele tá se sentindo importante? Será que ele tá pensando que o machado é que é mais importante do que a mão que usa? Por quê? A mão que está usando aqui é a mão divina, segundo o relato. O rei da Síria aqui, ele só está servindo de machado. É a mesma coisa, o cristão, você sair pegar um carro por aí, sair atropelando geral, né? E depois você querer colocar a culpa no carro. Ó, não fui eu não que atropelei, tá? Foi o carro. Não, o versículo está dizendo justamente isso. Você tem que ser, pelo menos, justo e falar, não, se as pessoas foram atropeladas aqui, o carro não tem nada a ver com isso. A culpa é minha que estou dirigindo. O versículo 15 aqui, Deus está afirmando justamente isso. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou seja, em nenhum momento aqui o rei da Síria é culpado disso daí não, ele só está o quê? Fazendo com que o próprio Deus aqui ordenou que ele fizesse. E ele está falando isso no versículo 15. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Olha aí. Então aqui no relato você vê um Deus. Olha só isso, hein? No relato aqui você vê um Deus ordenando o rei da Assíria fazer o quê? Matar, roubar e destruir. É isso aí, galera. Para você ver o quão a Bíblia é hipócrita, né? Aí você vê aqui em João, capítulo 10, versículo 10, o canalha ainda tem a hipocrisia de afirmar o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Que esquisito isso, né? Sendo que o próprio ladrão aqui, a própria pessoa que está toda hora fazendo com que um povo roube outro povo, é o próprio Deus dessa história, dessa lenda, dessa epopeia, dessa mitologia, desse folclore.
Então, dentro das narrativas, é fácil saber quem é o ladrão aqui. Porque as próprias narrativas vão nos dando ferramenta para que a gente possa realmente saber quem é que realmente está mandando lá roubar. Está aqui, Isaías 10, versículo 5 em diante. Está tudo aqui. Está tudo aqui, cara. Não tem como. Olha aí, se você for continuar aqui, continuando aqui no versículo 16, né, do próprio capítulo 10 de Isaías, está lá. Ó. Por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem força. Mandará uma febre que como fogo queimará o corpo deles. Olha só, então veja só. Esse mesmo Deus ordena que o rei da Assíria vá lá, roube outros povos, destrua outros povos, mate outros povos, para depois ele ir castigar o próprio rei da Assíria, que ele ordenou que fizesse tudo isso. Você está entendendo a hipocrisia? Continuando aqui, no versículo 24 ainda, do mesmo capítulo 10 de Isaías, olha só o que está escrito. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios, quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Mas na própria mitologia, né, dos hebreus lá, que obviamente nunca aconteceu êxodo nenhum, mas dentro das narrativas bíblicas, né, é o próprio Deus aqui que endurece o coração do faraó egípcio, né, para que o faraó egípcio não liberte o povo hebreu. Para quê? Para ele poder castigar todos os egípcios, né? Inclusive todos os primogênitos lá, né? Aquela história imoral imunda que a gente vê lá, né? No Êxodo lá, né? Então, olha só, e aqui ainda faz questão de lembrar, né? Meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês, como os egípcios fizeram, pois daqui a poucos deixarei de castigar vocês. Então, ele está admitindo, é eu que estou castigando vocês, é eu que estou mandando lá o rei da Síria fazer isso mesmo com vocês, matar vocês, destruir vocês. Olha só isso, cara. Versículo 25, pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios. Olha só, então é um Deus irado. Ele quer toda hora fazer guerra, é ele que propõe a guerra aqui. Não é um povo simplesmente que vai lá, não, a Bíblia fala isso toda hora. É esse Deus aqui que ordena um povo ir lá, maltratar outro povo, para que depois ele possa usar isso como desculpa. Tá vendo? Aquele povo maltratou vocês, agora eu vou lá e vou maltratar aquele povo. Mas espera, é ele que está ordenando maltratar. Vocês estão entendendo? Imagine isso como se fosse o seguinte, imagina lá um chefão do crime, tá, galera? Imagina lá, tem um chefão do crime lá, de uma favela aí do Rio, sei lá. Aí tá lá o chefão do crime e fala o seguinte para os seus soldadinhos lá, vocês vão lá no bairro tal, vocês vão matar geral, vocês vão assaltar geral, vocês vão destruir tudo que tá lá, vão roubar tudo daquele bairro lá, tá ok? E depois, se aquela galera lá quiser que eu dê segurança para eles, se eles vierem aqui humildemente me pedir para que eu proteja eles, e quiserem me pagar proteção, aí sim eu vou dar proteção a eles. É isso aí, esse Deus age da mesma maneira. Ele primeiro vai lá e fode totalmente com o povo, manda um povo destruir outro povo, para depois destruir o próprio povo que ele mesmo mandou destruir o outro povo. Olha que loucura que é isso, tá? Então, continuando aqui o versículo 25, pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês, e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os medianitas, né? Perto da pedra de Horebe. E os castigarei como castiguei o Egito. Ele aqui ainda está usando, né? Como uma lembrança aqui, né? Que ele mesmo então fez o quê? Ele endureceu, está lá escrito, eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele não te ouça, Moisés. Olha só, Deus então castiga o coração do faraó. Desculpa, Deus endurece o coração do faraó. E já sabe, eu vou endurecer para que ele não te ouça, Moisés. Então olha só, Deus ele invade ali o livre-arbítrio do faraó, porque o faraó poderia simplesmente libertar o povo. Mas não, Deus usa de sacanagem. Deus antes vai lá e endurece o coração do faraó, para que o faraó realmente não liberte o povo. Por que Deus não quer que simplesmente o faraó liberte o seu povo?
Porque ele quer usar isso como desculpa para chegar lá e sacanear com os egípcios. Ele quer matar os egípcios. Ele quer matar com os primogênitos, crianças que nada tinham a ver com isso. Então ele endurece o coração do faraó, para o faraó não libertar o povo. Então é esse Deus que nós temos narrado na Bíblia. Isso que eu queria deixar com vocês. Estudem essa porcaria toda aqui, não tem nada de divino. Se nós fôssemos seguir essa moral dessa divindade, meu amigo, até hoje a gente ia estar escravizando povos, até hoje a gente ia estar assassinando mulheres e crianças, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, fui!